Olá, voltamos com o nosso papo sobre psicologia e mediunidade. E o tópico de agora é medo de espíritos desencarnados. Você tem medo de gente que morreu fisicamente? Que vocês chamam de fantasmas? Olha, nunca chamem eles de fantasma porque eles não gostam, é como se fosse um palavrão para eles. Bom, então vamos perder esse medo agora. Vamos lá. A eliminação do medo e a modificação do estado psíquico que se forma no contato com os espíritos pela associação com o sobrenatural são desafios psicológicos de quem lida com a mediunidade. Não é muito fácil modificar-se uma tendência arquetípica devido ao seu enraizamento no psiquismo ao longo dos séculos de evolução. É preciso descondicionar-se das reações de pavor associando à mediunidade um sentimento que contenha alegria e satisfação pessoal. O medo existente é natural e, portanto, automático. Sua eliminação se dá com certo tempo de exercício mediúnico. Fundamental é que seja enfrentado, buscando entender que lidar com espíritos é contactar com pessoas as quais não poderão nos fazer nenhum mal além daqueles que já existem em nós mesmos. O estado psíquico que nos coloca diante do sentimento de medo é favorecido por um ou mais complexos psíquicos adquiridos em vidas passadas e provavelmente filmes de terror, né? que necessitam ser dissolvidos. Dissolver aqueles complexos não é tarefa fácil para um ego frágil. É preciso, dentre outras condições psíquicas, ter segurança e autoconfiança suficientes para não ser tomado pelos complexos. Não querer morrer sempre pertenceu à consciência do ser humano e tudo ele fez e faz para evitar o contato com ideias, emoções e eventos que porventura o aproximem daquele inevitável fenômeno. Por outro lado, a mediunidade se enraiza no inconsciente humano e suas manifestações se apresentam à consciência, arrastando consigo as experiências aversivas que se encontram associadas ao tema. Tais experiências se conectam a complexos que promovem a emoção do medo. Inevitável, então, que ele apareça quando a consciência se depara com um fenômeno mediúnico. A ignorância nos fez conectar ou associar o contato com o espiritual pela mediunidade com situações aversivas e que nos causaram pavor no passado atual ou em vidas anteriores. Condicionamos-nos a essa associação e, por conta disso, não lidamos com o espiritual como algo natural. Geralmente, quando conseguimos essa naturalidade, utilizamos-nos de um mecanismo de defesa chamado de transferência, que nos leva a tratar do tema com reverência sagrada. Isto é, passamos do medo à sacralização. Ambos são formas externas e extremas de contato. Em ambas, o medo está presente de modo latente. O outro com que lidamos não é percebido como tal, mas da forma como ao autor é possível aceitá-la em face da segurança dele e ignorância. Agindo assim, nós nos sentimos seguros, porém não maduros. Quer dizer que até mesmo o autor do livro, ele confessa que, né, sacralizando é a saída, só que não é a resposta. Bom, disseminar princípios requer vivenciá-los. Quando quisermos que os princípios espíritas se tornem crença comum, será necessário fazer deles vivências espontâneas e naturais. A mediunidade é um fenômeno humano e deve dessacralizar-se
para alcançar o nível social que pretendemos. A sociedade estabelece regras de convivência que paulatinamente se modificam, visando a harmonia. Por enquanto, as regras de convivência com os espíritos têm sido assim, mas gradativamente deverá se modificar para se tornar algo natural e espontâneo. Bom, o sentimento de fraternidade... desculpa, eu pulei uma parte. Quando o medo for substituído pelo sentimento de fraternidade, será possível uma relação espontânea. E esse sentimento de fraternidade vai substituindo o medo. Surge quando nos sentimos iguais, sem distinções nem hierarquias. E para isso, é preciso não atribuir aos espíritos qualquer poder que não se possa ter, como também não permitir que a culpa e a falsa humildade se apresentem na relação com eles. Costumamos nos sentir inferiores aos espíritos por conta das culpas que carregamos e por achar que eles não as possuem. Achamos que são eles nossos juízes. Surge no momento do contato a ideia de um juízo final bíblico. Associamos os espíritos à morte e esta ao julgamento final. É um condicionamento que precisamos extinguir. Na desencarnação não haverá julgamento final, nem tampouco estaremos diante de algum tribunal. A vida continua. O julgamento que existe é aquele que naturalmente fazemos a todo momento e continuaremos a fazer após a morte. Não é somente diante da morte que se faz uma avaliação da própria vida. Essa avaliação deve ser feita a todo momento e sempre. Não devemos temê-la, a morte, pois somos todos nossos próprios juízes, cujas leis a serem obedecidas se encontram em nossa própria consciência. É preciso não outorgar aos espíritos desencarnados de qualquer hierarquia o poder de nos julgar ou de decidir sobre nossa existência. O medo pode ser descondicionado à medida que nos sentimos mais maduros e responsáveis pelo nosso próprio destino. É necessária a consciência de autodeterminação. Muito importante essa mensagem, gente. A autodeterminação é a base para um ego estruturado. Uma pessoa autodeterminada assume as consequências de seus atos e age adequadamente para atingir seus objetivos, sem agredir a ninguém, nem a si próprio, construindo sua felicidade. Daqui a pouco eu volto.